Brasil, até pouco tempo atrás, as tilápias eram consideradas verdadeiras pragas nos tanques de piscicultura. Isso porque elas apresentam um crescimento rápido e uma multiplicação exagerada. Com cerca de 3 meses já começam a se reproduzir. E a cada aproximadamente 60 dias, quando a temperatura é superior a 22 graus, elas já estão prontas para reproduzirem-se novamente. A cada postura, são obtidos ovos que vão originar cerca de 800 a 1000 novos alevinos. As principais dificuldades encontravam-se justamente nessa alta taxa reprodutiva, pois a superpopulação não permitia que os peixes crescessem. Embora sua carne seja muito saborosa e uma excelente fonte proteica de baixo custo, outro problema era como e onde comercializar a grande quantidade de peixe. Nesse vídeo, você irá conhecer as técnicas existentes para produzir de forma rentável, superando essas dificuldades, e conhecerá quais as características que permitiram o desenvolvimento da criação de tilápias. A região oeste do Paraná destaca-se no cenário da aquicultura nacional pelo grande desenvolvimento de sua piscicultura. Atualmente, esta região possui a maior densidade de aquicultores por unidade de área do Brasil e vem empregando tecnologias para o aumento de sua produção e comercialização. O carro-chefe da piscicultura local é a tilápia, e foi nas cidades de Toledo, Palotina, Assis Chateaubriand, entre outras, que coletamos algumas das informações e imagens para a produção desse vídeo. Para tanto, contamos com o apoio do engenheiro de pesca Tassiano César Freire Maranhão, do Centro de Pesquisa em Aquicultura do Instituto Ambiental do Paraná. O Centro de Pesquisa em Aquicultura, ela vem desenvolvendo um trabalho que já desde 1981, quando aqui já existia uma gama muito grande de suínos, né? E a gente tinha um problema muito grande, que era exatamente o excedente do esterco de suínos. E nós procuramos adaptar uma espécie que fosse favorável para que pudesse aproveitar esse excedente de esterco de suínos. Naquela época não existia espécies definidas, né? Não tinha espécie em abundância. Então o caminho mais fácil que nós tivemos foi exatamente a introdução da tilápia, né? E a tilápia veio exatamente favorecer a diminuição desse impacto do esterco de suínos, onde anteriormente era lançado nos rios. E através disso, né, o Instituto Ambiental do Paraná desenvolveu programas de incentivo e fomento à piscicultura da região. Existem mais de 20 espécies conhecidas como tilápia. Em função do seu comportamento reprodutivo, elas são divididas em 3 grupos. Tilápia, que incubam seus ovos em substratos. Oreochromis, que incuba seus ovos na boca da fêmea. E Saroterodon, que incuba os ovos na boca do macho ou de ambos. As tilápias do gênero Oreochromis são as mais cultivadas. Embora existam alguns híbridos sendo criados no Brasil, como a tilápia sem nadadeira dorsal e a tilápia vermelha, a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, ainda é a mais criada no Brasil. Portanto, é desta espécie que estaremos tratando daqui para frente. A tilápia do Nilo, originária da África, foi introduzida no Brasil em 1971. É uma espécie bastante rústica, relativamente precoce e resistente a doenças e parasitas. Algumas características são extremamente importantes para avaliar se as condições de cultivo são adequadas à espécie que desejamos criar, no caso as tilápias. Embora as tilápias sejam bastante adaptadas a diversas condições de água, ela tem o seu crescimento otimizado dentro de certos limites de pH, oxigênio e temperatura. Um outro fator que também deve ser levado em consideração é o local onde vamos instalar a piscicultura. É importante averiguar se o tipo de solo é adequado ao armazenamento de água, se a topografia facilita a construção dos tanques e o abastecimento de água, se existe infraestrutura como luz elétricas e estradas e, principalmente, se existe mercado consumidor para o pescado que será produzido. A água é o principal fator para a criação dos peixes. Além de estar em quantidade suficiente, a sua qualidade é muito importante. O melhor é que ela seja originária de nascentes existentes no interior da propriedade, facilitando assim o controle de sua qualidade e vazão.
A área de espelho d'água a ser construída deve ser planejada de acordo com a vazão mínima, que não deve ser inferior a 10 litros por segundo, suficiente para abastecer um hectare. Precisamos ter água suficiente para encher rapidamente um tanque e repor o volume de água perdido por infiltração e evaporação. Para facilitar o manejo, os tanques de engorda podem ser construídos com dimensões de 2.000 a 5.000 metros quadrados. Quanto às características da água, as tilápias suportam níveis de salinidade de até 15 partes por mil. Temperaturas médias de 29 a 31 graus centígrados são consideradas ótimas para a criação, sendo possível obter 3 safras em um ano. De 26 a 28 graus, boas, com 2 safras e meia ao ano. E de 20 a 25 graus, regular, podendo-se obter até 2 safras por ano. Abaixo de 20 graus centígrados, ela cessa sua reprodução, e abaixo de 17 graus, elas param de se alimentar, podendo o seu manuseio causar doenças que levam à morte. Podem tolerar temperaturas de até 40 graus centígrados, mas o estresse também induz a doenças e mortalidade. As tilápias são bastante tolerantes a baixas concentrações de oxigênio, podendo sobreviver a níveis inferiores a 0,5 miligrama de oxigênio dissolvido por litro de água. No entanto, os tanques devem ser manejados de maneira a manter níveis de oxigênio superiores a 2 ou 3 miligramas por litro. Níveis muito baixos por períodos prolongados inibem o crescimento dos peixes, provocam doenças e levam à morte. Os limites de pH situam-se entre 6 e 9, sendo que próximo à neutralidade, as tilápias têm o melhor crescimento. Quanto ao local que será instalada a piscicultura, é aconselhável que sua topografia permita a construção dos tanques sem muito movimento de terra, pois isto diminuirá consideravelmente os custos de implantação. É interessante que ele possibilite o abastecimento e escoamento por gravidade, e que possua fácil acesso através de estradas, além de alguma infraestrutura, como energia elétrica, por exemplo. Você realmente entendeu todas as informações deste capítulo? Então responda. Quais as características que a água deve apresentar para ser considerada boa para a criação de tilápias? Com uma vazão de 30 litros por segundo, quantos tanques de 2.000 metros quadrados podem ser abastecidos? Como criar as tilápias para conseguir que elas atinjam um peso adequado? Realmente, essa era a pergunta que pesquisadores, técnicos e piscicultores fizeram-se durante muito tempo. Uma das soluções encontradas, e que pareceu ser a mais lógica, foi diferenciar a tilápia macho da tilápia fêmea e criar apenas os machos ou as fêmeas, não permitindo a reprodução. Outra maneira utilizada foi consorciar a tilápia com um peixe carnívoro. Assim era possível controlar a superpopulação através da predação dos animais jovens. O cruzamento da tilápia do Nilo com a tilápia de Zanzibar produz somente alevinos machos, e essa técnica foi utilizada durante um certo tempo para resolver este problema. A criação em tanque-redes e a produção de supermachos também são técnicas possíveis, mas o método que mais se desenvolveu nos últimos tempos, sendo o principal fator responsável pelo crescimento na criação de tilápias, é a reversão sexual. Técnica esta que será mostrada detalhadamente, como você poderá ver. O macho cresce mais rápido que a fêmea, por isso ele é mais interessante para a engorda. Além disso, o rendimento de filé do macho está em torno de 35%, enquanto que o da fêmea é 30%. A sexagem, ou seleção manual dos sexos, é feita através da observação da papila genital. Para selecionar com precisão, é preciso que os peixes estejam com pelo menos 40 a 50 gramas. Observe com atenção. Os machos possuem a papila pontiaguda, em forma de V, e só tem um orifício.
Nas fêmeas, ela é arredondada, formada por 2 orifícios, um para a saída de urina e outro na forma de fenda transversal para a saída dos óvulos. Pessoas bem treinadas conseguem sexar com precisão de 95%. Esta técnica já foi muito utilizada, mas tem o inconveniente de ser muito trabalhosa. Consiste na criação de tilápias de ambos os sexos, junto com uma espécie de peixe carnívoro, que irá controlar a superpopulação de tilápias. As espécies que podem ser usadas nesse sistema são dourado, trairão, pintado, tucunaré, black bass e principalmente o lambari bocarra. Nesta técnica de cultivo, os alevinos são produzidos através do cruzamento do macho da tilápia de Zanzibar com a fêmea da tilápia do Nilo. Deste cruzamento, 100% dos alevinos obtidos são machos. Esse tipo de cruzamento não está sendo muito eficiente devido à falta de linhagens puras de Ornorum e vem produzindo percentagem de machos inferior a 90%, o que tem dificultado a engorda. A técnica de produção de supermachos ainda está sendo estudada. Os supermachos, quando cruzados com fêmeas normais, assim como na hibridização, produzem 100% de alevinos machos. Os supermachos são produzidos, em primeiro lugar, fazendo a reversão sexual dos alevinos com hormônios femininos, transformando-os todos em fêmeas. Em seguida, estas fêmeas são cruzadas com machos normais. Desse cruzamento, 1/4 da população será de supermachos. A técnica é promissora, mas ainda não está sendo utilizada comercialmente, pois há uma certa dificuldade em identificar os supermachos. O cultivo em tanque-rede é feito em rios ou represas com alta vazão de água. O importante é que haja alta concentração de oxigênio. A densidade de criação pode chegar a mais de 80 peixes por metro cúbico. A superpopulação não ocorre porque no momento da desova, os ovos caem através do fundo, antes que as fêmeas possam recolhê-los para incubação na boca. É o principal método em expansão entre os criadores. O processo baseia-se no fornecimento de hormônios masculinizantes às pós-larvas. Este manejo faz com que as gônadas das fêmeas se desenvolvam em tecido testicular, produzindo indivíduos que crescem e funcionam reprodutivamente como machos. É um método prático e eficiente. Conseguimos de 95% a 99% de machos. Por que os machos são escolhidos para a engorda? Quais as técnicas que podem ser utilizadas para a criação de tilápias? Por que a reversão sexual está sendo a técnica mais utilizada na criação de tilápias? Quando hoje você está moldando a piscicultura para que ela entre numa escala industrial e onde você requer quantidade muito grande de alevinos, exatamente tivemos que optar pela reversão sexual, exatamente pela facilidade de produção que você tem e mesmo assim também para ensinar ao peixe a comer numa quantidade de volume de ração muito grande, desde a sua fase inicial até a fase final. Então foi uma das vantagens que foi exatamente escolhida para que ela pudesse entrar no processo de verticalização da produção. O primeiro passo para a reversão sexual é produzir os alevinos. Vamos ver como fazê-lo. Em um tanque destinado à reprodução, com dimensões superiores a 200 metros quadrados e inferiores a 2.000 metros quadrados, colocam-se um macho para 2 ou 3 fêmeas a cada 2 metros quadrados de tanque. O macho escava um ninho no fundo do viveiro e, após um breve ritual de acasalamento, a fêmea desova no ninho e o macho fertiliza os óvulos. A cada postura, o criador pode contar com 800 a 1.000 novos alevinos. E a cada 60 dias, com nova reprodução, desde que a temperatura fique acima de 22 graus centígrados.
Estima-se que em um tanque de 2.000 metros quadrados seja possível coletar 30.000 pós-larvas por dia. Realiza-se a coleta das pós-larvas 2 vezes ao dia, uma pela manhã e outra à tarde. Os alevinos que serão submetidos à reversão sexual não devem ter comprimento superior a 8 milímetros. Para se conseguir selecionar os animais com tamanho adequado, usa-se uma peneira de malha de 2,8 milímetros, que permite a passagem somente dos alevinos com tamanho adequado. Isto é extremamente importante, porque a reversão sexual ocorre entre o 7º e o 18º dia de vida dos alevinos. A reversão sexual é feita através do fornecimento de uma ração que contém o hormônio masculinizante, a metiltestosterona. Utilizamos 40 a 60 miligramas do hormônio metiltestosterona por quilo de ração. Os alevinos devem receber a ração por 30 a 40 dias. Ao final desse tempo, os alevinos com tamanho inferior a 14 milímetros devem ser eliminados, pois aproximadamente 25% destes não sofreram reversão, são fêmeas. Em um cultivo normal, a taxa de indivíduos menores de 14 milímetros após 30 a 40 dias é no máximo de 5%. Vamos ver como preparar 33 quilos de ração. Coloque os 33 quilos de ração nas bacias. A ração deve ter textura muito fina, o que pode ser conseguido passando-a por peneira de malha 0,6 milímetros e 40 a 48% de proteína bruta. Coloque 12 litros de álcool etílico em um recipiente. E dissolva no álcool 2 gramas de metiltestosterona. O hormônio pode provocar sérios problemas ao homem, portanto, nenhuma parte do corpo deve entrar em contato com ele. É aconselhável usar máscara e luva. O álcool contendo o hormônio deve ser muito bem misturado à ração. Deixe o álcool evaporar à sombra, espalhando a ração em uma superfície lisa a uma espessura máxima de 5 centímetros. Se você é um bom observador, com certeza notou algo errado nesse preparo. Vamos verificar? O rapaz usava máscara. Usava luva. Mas estava com o pé totalmente descoberto, permitindo a penetração do hormônio. Embora simples e importante, como o acontecido aqui, muitas vezes esquecemos de tomar as devidas precauções, arriscando a nossa saúde. Após esse pequeno parênteses, vamos voltar ao assunto. Primeiramente, os alevinos devem ser colocados em tanques de alvenaria, onde permanecerão por 10 a 20 dias. A renovação de água nesses tanques deve ser constante, mantendo um alto nível de oxigenação da água. Passados 10 dias, os alevinos podem ser transferidos para tanques rede, dentro de um tanque maior, onde permanecerão por mais 20 a 30 dias. A malha da tela do tanque rede deve ter de 1,5 a 2 milímetros. A densidade pode situar-se entre 1.500 a 3.000 pós-larvas por metro quadrado. A reversão requer 250 a 400 gramas de ração tratada por lote de 1.000 alevinos. Os animais devem ser alimentados de 6 a 9 vezes ao dia, fornecendo uma taxa de alimentação de 15% do peso vivo dos alevinos, até esses atingirem 15 milímetros, com redução gradual para 10% da biomassa até o final do tratamento. Podemos estimar o peso do alevino em função do seu comprimento. Para isso, utilize a seguinte fórmula. Peso em gramas é igual a 0,02 vezes o comprimento em milímetros, elevado ao cubo. Seguindo estas recomendações, é possível conseguir uma taxa de 95 a 98% de eficiência na reversão. 70 a 80% de sobrevivência é um índice aceitável. Devido à sua malha pequena, frequentemente os tanques rede devem receber uma limpeza,
pois eles entopem facilmente. O hormônio é eliminado naturalmente pelo peixe assim que o tratamento é encerrado, não sendo encontrado nos peixes abatidos, o que poderia causar danos à saúde humana. Caso o produtor pretenda comercializar os alevinos, alguns cuidados devem ser tomados. Os alevinos devem passar por um tanque de depuração por um período mínimo de 24 horas, sem alimentação e com renovação constante da água. A embalagem deve ser feita colocando-se de 200 a 250 alevinos por litro de água. O saco plástico deve ter um volume, no mínimo, 3 vezes maior do que a quantidade de água que será colocada, sendo o restante completado com oxigênio. Por exemplo, em um saco de 20 litros, colocamos 6 litros de água, 1.200 a 1.500 alevinos e completamos o restante do volume com oxigênio. Quando pretende-se transportar os alevinos durante muito tempo, em longas distâncias, podemos utilizar caixas especiais que fornecem oxigênio durante o transporte, diminuindo sensivelmente a mortalidade e tornando a comercialização mais eficiente. Quantos reprodutores são necessários para produzir 1 milhão de pós-larvas? Qual a quantidade de ração e de hormônio que serão gastos para reverter 1 milhão de pós-larvas? Quais realmente são os efeitos do hormônio usado na reversão sobre as pessoas? Se realmente ele é nocivo à saúde humana, não existe problema em consumir as tilápias que foram submetidas à reversão sexual. A tilápia do Nilo, embora alimente-se do fitoplâncton existente na água, é considerada uma espécie onívora, pois aceita uma grande variedade de alimentos, inclusive a ração balanceada. Isso é de fundamental importância quando pretende-se criá-las comercialmente, pois permite um rápido ganho de peso e um abate mais precoce, além de possibilitar a criação em maior densidade, desde que condições de temperatura e oxigênio sejam satisfatórias. Mesmo quando os peixes estão recebendo ração, 30 a 50% do seu crescimento é devido à alimentação através de organismos naturais. Produtividades acima de 1.500 kg por hectare podem ser obtidas em tanques fertilizados sem adição de ração. O preparo do tanque, com calagem e adubação, é extremamente importante. A calagem deve ser feita com o tanque vazio, sempre antes de se iniciar um ciclo de cultivo. Ela tem a finalidade de corrigir o pH da água, tornando-o adequado ao desenvolvimento dos peixes. A calagem pode ser feita com calcário, cal hidratada ou cal virgem, nas quantidades indicadas na tabela. A cal virgem tem a vantagem de, além de corrigir o pH, agir eliminando predadores e parasitas. A adubação inicial pode ser feita com esterco de diferentes animais, ou numa combinação de esterco mais adubo químico, segundo as indicações da tabela. Ela deve ser feita 15 dias antes do peixamento. A densidade de povoamento, a alimentação e o nível de oxigênio da água vão determinar a produtividade final da criação, ou seja, a quantidade de peixe por unidade diária por safra. No sistema semi-intensivo, no qual não se usa de artifício nenhum para aumentar a oxigenação da água, e a alimentação é feita através do enriquecimento da água com esterco e de ração suplementar, a densidade máxima de povoamento deve ser de 1 a 2 alevinos por metro quadrado de tanque, e a produtividade esperada de 2 a 4 toneladas por hectare por safra. No sistema intensivo, procura-se aumentar o nível de oxigênio, mantendo-se um fluxo constante de água através do tanque, ou até mesmo utilizando-se aeradores mecânicos nos períodos críticos. Além da adubação de manutenção, a alimentação é feita através de rações balanceadas.
Devido a esses fatos, podemos engordar de 3 a 5 alevinos por metro quadrado. A produtividade variará entre 5 a 10 toneladas por hectare por safra. Tanto no sistema semi-intensivo quanto no intensivo, a engorda da tilápia pode ser feita através da consorciação com outros animais, como suínos e marrecos. Estes animais fornecerão esterco para adubar os tanques, proporcionando maior crescimento do plâncton. É recomendado utilizar de 100 a 150 suínos por hectare e de 400 a 500 marrecos por hectare. Em sistemas superintensivos, onde há um alto nível de oxigênio e a alimentação é feita exclusivamente com ração balanceada, podemos engordar de 20 a 80 animais por metro cúbico e obter produtividades que variam entre 20 a 50 toneladas por hectare por safra. Com a utilização contínua de aeradores, já foi constatado eficiência produtiva em povoamento de até 6 alevinos por metro quadrado. A maioria dos produtores vem trabalhando no sistema semi-intensivo, com o uso de aeradores durante a noite, momento em que o nível de oxigênio é muito baixo, podendo chegar a zero. A adubação de manutenção dos tanques pode ser feita através do consórcio, como já citado, ou através de fornecimento de esterco, conforme quantidade mostrada na tabela. A alimentação com esterco tem a desvantagem de aumentar muito a quantidade de vísceras do animal, enquanto que com ração o peixe ganha mais carne e produz melhores filés. Em todos os sistemas, o fornecimento de ração deve ser diário, dividido em 2 ou 3 refeições, devendo usualmente esta ração apresentar 21 a 28% de proteína bruta. O arraçoamento deve ser feito na proporção de 3 a 5% do peso vivo dos peixes. A porcentagem de proteína e a quantidade de ração a ser fornecida devem ser determinadas em função do sistema de criação empregado. A conversão alimentar da tilápia está em torno de 2 para 1, ou seja, ela precisa consumir 2 kg de ração para ganhar 1 kg de peso vivo. Outra maneira que temos de fornecer a ração é através de alimentadores automáticos como este. A tilápia também pode ser criada em policultivo, ou seja, em conjunto no mesmo tanque com outras espécies que possuam hábito alimentar distinto. Uma outra modalidade de policultivo que começa a surgir é o cultivo da tilápia com camarão da Malásia. Em regiões propícias e com um nível de tecnologia adequado, tanto o camarão quanto a tilápia atingem peso comercial por volta dos 6 meses de idade. É uma excelente maneira de aumentar a receita da propriedade rural. Durante o período de engorda, é muito importante o acompanhamento da produção através de amostragens quinzenais, sendo aconselhável levantar os seguintes dados. Ganho médio diário é calculado subtraindo-se do peso final o peso inicial e dividindo o resultado pelo número de dias. Conversão alimentar. Calcula-se dividindo a quantidade de alimento consumido pelo ganho de peso. Taxa de sobrevivência. É determinada dividindo-se o número final de peixes pelo número inicial e multiplicando-se por 100. Além destes levantamentos, é interessante monitorar a qualidade da água, medindo a transparência, o pH, o oxigênio dissolvido e a temperatura, e, caso necessário, fazer as devidas correções. Os peixes estão prontos para o abate quando cerca de 60% a 80% atingem peso superior a 400 gramas. Neste momento, é hora de se proceder à despesca. Uma taxa de sobrevivência na ordem de 70% a 80% é considerada normal. Em sistema intensivo, quantos alevinos devem ser adquiridos para produzir 2 toneladas de tilápias por mês?
Qual a quantidade de ração que será gasta para engordar estas 2 toneladas de tilápias? E quantos tanques devem ser construídos para ter esta produção mensal? O momento mais esperado pelo produtor de tilápias é o dia da despesca, quando ele finalmente poderá contabilizar a sua produção e comercializá-la. Entretanto, este procedimento deve ser calmamente planejado e executado para que não ocorram perdas por manuseio inadequado ou por falta de equipamentos como redes e caixas de estocagem. A despesca é feita esvaziando-se completamente o tanque e capturando todos os peixes. Durante o esvaziamento, são feitos vários arrastes com a finalidade de se capturar a maioria dos peixes. Os arrastes devem ser feitos com rede de malha de 20 a 30 milímetros entre nós, comprimento 1,5 vezes a largura do tanque e altura, no mínimo, 50 centímetros acima do nível de água. Quando, após o esvaziamento do tanque, observamos grande quantidade de ninhos, é sinal que a reversão sexual não foi bem feita, pois ocorreu muita reprodução. Com certeza, também foram despescadas tilápias de diversos tamanhos. Um dos grandes problemas que existia antes, primeiro era saber como transportar esse peixe, que é um entrave ainda hoje na questão da produção e comercialização da tilápia. E principalmente a conservação dela. Em função da sua aparência externa, que ser um peixe exatamente muito agressivo em função da existência de espinhos, teve que se desenvolver duas atividades principais. A primeira foi estimular, aqui na região, ou em regiões diferentes, de diferentes estados, incentivar a formação de pesque-pagues, né? Pesque-pague porque o volume de peixe que é capturado por pessoa é muito pequeno e facilita que o pessoal que vai pescar utilize isso de lazer e, ao mesmo tempo, possa facilitar o trabalho de manejo e limpeza desse peixe. E rendimento do filé, da tilápia, por ser bastante aceitável, né, facilitou exatamente que a tilápia pudesse entrar no processo de engrenagem da produção e filetagem, visando o mercado consumidor muito mais distante. Vamos ver o que o presidente da Associação dos Aquicultores do Oeste do Paraná tem a nos dizer. A Aquiopar surgiu em termos das associações, onde que tem 5 associações e 7 municípios, onde que o produtor sentiu necessidade de formar uma associação para industrializar o peixe, onde que surgiu da época de 88, 89, foi começado a piscicultura aqui no oeste do Paraná. Então ela cresceu rapidamente. E os produtores, sentindo dificuldade para poder garantir a produção, onde que se reuniram e fundaram a Aquiopar. Então a Aquiopar, ela dá assistência técnica ao produtor e aonde que o produtor cria o seu peixe, e aí a Aquiopar busca lá na propriedade e traz até a indústria, onde que é industrializado o peixe, é onde que está saindo o filé de tilápia, que é o filé da Aquiopar. Como o senhor Mário explicou, após a despesca, os animais são transportados até o frigorífico. Passam por um processo de depuração, por um período de no mínimo 24 horas, onde ficam em tanques de alvenaria com elevado fluxo de água e sem receber qualquer tipo de alimento. Este procedimento tem a finalidade de eliminar restos de alimentos que estão no trato digestivo do animal, melhorando assim o sabor e o odor da carne. Após este tempo, os animais são coletados, transferidos para caixas plásticas e levados para o frigorífico.
Os peixes são insensibilizados em água a 0 graus centígrados. Em seguida, vão para o setor de evisceração. Na evisceração, as tilápias têm a cabeça cortada e são evisceradas. O couro também é retirado. Como vocês podem observar, com a prática, o trabalho se torna rápido e eficiente. Todo o processo é feito debaixo de grande quantidade de água tratada. Os restos caem em um recipiente e posteriormente vão ser transformados em farinha de peixe. Os peixes, já eviscerados, vão para o setor de filetagem. Na filetagem, é feito um corte para a retirada da barriguinha e são retirados os filés da tilápia. Apenas carne, sem espinhos. Os filés representam 30 a 35% do peso do animal. Em seguida, eles passam por uma lavagem. Os filés ainda passam por uma toalete para melhorar a sua apresentação. Os recortes, juntamente com as barriguinhas, são comercializados em bares e restaurantes, onde são utilizados como aperitivo. O empacotamento é outro setor à parte. O frigorífico é dividido em vários setores para melhor controle da higiene. Na embalagem, os filés são pesados em porções de 1 quilo e acondicionados em bandejas. Observe que são colocadas 2 fileiras de filés e entre elas uma camada de plástico. Isto facilita o uso dos filés pelo consumidor, permitindo que ele descongele apenas a quantidade desejada. Na plastificação também é colocado um selo da indústria, que, entre outras informações, contém a data de validade do produto, que, de acordo com este processo de abate, embalagem e congelamento, é de 6 meses. Assim, embalados, os filés estão prontos para serem congelados em câmaras frias. Embora existam várias máquinas que facilitem o trabalho de evisceração e filetagem da tilápia, aqui você conheceu um frigorífico de grande capacidade que consegue atender todos os seus associados com ampla folga de funcionamento. Mas todo esse processo pode ser feito em pequena escala na sua própria propriedade. Veja o estabelecimento do Sr. Círio Kunzler, em Toledo, Paraná. O cômodo é pequeno, mas atende às exigências do Serviço de Inspeção Estadual. As janelas são teladas para evitar a entrada de moscas e outros insetos indesejáveis. A limpeza é essencial. Deve ser feita sempre antes e após o processo de filetagem. Internamente existem 2 áreas. Uma área suja, onde é feito o abate. A retirada das escamas e a evisceração dos peixes. E uma área limpa, onde são retirados os filés e feito a sua toalete. O Sr. Círio tira os filés com pele e sem pele. As barriguinhas também são limpas e utilizadas como aperitivo no bar da propriedade. A embalagem é diferente. Os filés são acondicionados somente em plástico. Também recebem a etiqueta de identificação do produto com sua validade. Convém ressaltar
que para que o peixe fique bem congelado, as embalagens são acondicionadas em apenas uma camada por caixa. A refrigeração e o congelamento são feitos em freezer doméstico. Eu me considero hoje ainda um pequeno produtor de peixe. A gente faz o filé da tilápia com pele e sem pele. E com as vísceras a gente faz a ração para o próprio peixe de novo. Estou produzindo hoje 8 a 10 toneladas por ano e dá em torno de 250 a 300 quilos de filé por mês no abatedor. Hoje eu uso o filé no restaurante, que tem uma área de lazer, onde o pessoal passa o fim de semana se divertindo e comendo peixe. Um subproduto que surge da filetagem é a pele, que são vendidas pelas indústrias aos curtumes. O processamento da pele é feito através de uma série de etapas em grandes tambores, denominados fulões. Este tem capacidade para 25 quilos de peles de cada vez, permitindo um processamento em torno de 20.000 peles mensais. As peles curtidas podem ficar de diversas cores e serem usadas para confeccionar jaquetas, bolsas, pastas e muitas outras coisas. Em uma despesca em que se obtenha 5.000 quilos de peixe vivo, quantos quilos de filé será possível obter? Quantas pessoas são necessárias para preparar 1.000 quilos de filés por dia? Qual a importância da depuração dos peixes antes do abate? No que diz respeito à comercialização, o piscicultor de tilápias tem algumas possibilidades. As tilápias podem ser entregues em frigoríficos ou comercializadas pelo próprio produtor. O produtor pode vender a tilápia apenas eviscerada, ou também filetada, ou ainda pode fornecer o animal vivo a pesca e pagues. O couro, por sua vez, pode ser comercializado para curtumes, onde será curtido e transformado em bolsas, pastas, jaquetas, entre outros. Uma outra possibilidade que o piscicultor tem é dedicar-se à produção e comercialização de alevinos revertidos sexualmente. Como o pesquisador Manuel destacou, existem várias maneiras de se obter renda com a criação de tilápias. A comercialização do peixe para frigoríficos tem sido a forma mais comum. Os frigoríficos têm pago entre 70 e 90 centavos de dólar pelo quilo do peixe vivo. Já o filé, um produto mais nobre da tilápia, tem sido vendido no atacado por um preço que oscila entre 3 a 4 dólares o quilo. E no varejo, entre 4 e 7. Mas qual a importância de associações e cooperativas nesse processo? É importante a Quiopar, porque é onde que o produtor, para segurar mais o produtor no campo. Vamos fazer uma comparação. 1 hectare de lâmina de água de peixe, sem técnica nenhuma, aonde que a gente coloca 2 peixes por metro quadrado, ela te dá uma produção como 20 arqueiros de soja. Então, aonde que sentiu o pessoal daqui, sentiu que a produção de peixe em pequena área não tem produto aqui na região em termos de área comparar com o peixe. Um conselho que eu daria hoje para quem parte para uma indústria de pescado, já sair numa cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa ela consegue linha de crédito em banco, com juro mais subsidiado, e o próprio produtor está sentindo uma necessidade para poder financiar o seu próprio alevino, a sua própria ração, o seu próprio costeio, e ter mais facilidade, mais aberta numa cooperativa. E a comercialização? A comercialização, a gente ainda não houve necessidade até o momento de se procurar trabalhar fora do Paraná,
porque a nossa produção ainda não é muito grande. Hoje a nossa produção está em torno de 500 quilos de filé por dia, com abate aí de em torno de 1.500 quilos vivo. Quanto ao mercado consumidor, eu tenho feito particularmente a parte de vendas, e a gente tem verificado que o brasileiro não tinha ainda e ainda não está tendo muito hábito do consumo do peixe. Mas cada dia que passa a gente está conseguindo atingir um número maior de consumidores, e graças à qualidade do nosso peixe, a pessoa que experimenta uma vez volta a comprar e leva mais 3, 4 vizinhas, pessoas para consumir. Então cada dia que passa está aumentando o número de consumidores, então a procura pelo peixe também é maior, o que dá mais incentivo para a gente produzir cada vez mais. Quanto ao preço do peixe em si, se a gente comparar hoje a qualidade da tilápia, do filé da tilápia, nós não podemos comparar com o filé de merluza, né? Nós teríamos que comparar, e a gente já tem dados que comprovam isso, que a qualidade do filé da tilápia ela é comparada à qualidade acima da pescada. Ela chega, inclusive na Volvo em Curitiba, eles já estão substituindo o filé do linguado. O filé do linguado hoje tem o preço gira em torno de 15 a 16 reais, enquanto que a tilápia está a 4,50. A pele é um subproduto que, vendido aos curtumes, tem rendido aos frigoríficos e aos produtores entre 7 e 8 dólares o quilo. Elas devem ser comercializadas padronizadas, ou seja, devem possuir 8 centímetros de largura, o que é conseguido em tilápias de 450 a 500 gramas. 1 quilo de peles padronizadas possuem aproximadamente 80 a 90 peles. Após curtida, cada pele atinge um valor em torno de 50 centavos de dólar. Os alevinos revertidos sexualmente tornam-se outra alternativa de comercialização no processo produtivo da tilápia. 1.000 alevinos revertidos custam ao piscicultor de engorda entre 25 a 40 dólares. Uma outra forma de comercialização que vem crescendo muito nos últimos tempos é a venda da tilápia para pesque-pagues. Os pesque-pagues têm pago melhor, chegando o piscicultor a conseguir entre 1 a 1 dólar e 20 centavos pelo quilo de peixe vivo. Os peixes comercializados a pesque-pagues são transportados em caixas especiais em caminhões. Cada caixa desta transporta de 1,5 a 2 toneladas de peixe vivo. Já nos pesque-pagues, o pescador paga mais caro, de 3 a 5 dólares o quilo da tilápia. Paga não somente o peixe, mas também a sua diversão. Mas qual a perspectiva para a criação de tilápias? A perspectiva para a tilápia é muito boa. Hoje, o mercado mundial encontra-se exatamente numa falta de pescado muito grande. Estima-se que só pescado de água doce, principalmente no mercado, né, que é um grande mercado consumidor, o mercado americano, onde existe uma demanda e falta de 50 mil toneladas de tilápia. São Paulo hoje também é um grande consumidor, Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje tem um déficit mais ou menos de 6 mil toneladas de peixe de água doce. São Paulo hoje está com um déficit aí de quase 12 mil toneladas de peixe de água doce. Eu creio que os investidores, os empresários que tiverem aptidão de entrar na iniciativa de produção de tilápia, ele não vai se deparar com problemas de mercado. Logicamente, essas pessoas que estiverem visando um mercado, né, não localizado, mas um mercado extraestadual ou fora desse país, ele já deve pensar, quando montar sua estrutura, principalmente, montar estruturas básicas que ele possa não ter problemas de mercado localizado, que ele possa expandir sua produção e sua comercialização. Principalmente no Brasil. No Brasil nós temos aí o sul,
e temos a Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses países, logicamente, nunca terão o filé da tilápia produzindo no lugar em abundância, porque a temperatura desses países não permitem de fazer criações de tilápia em larga escala. Por isso que eu vejo que a perspectiva nossa brasileira na produção de tilápia é muito boa, principalmente para os países do Sudeste e Sul, onde haverá um escoamento de tilápia muito mais fácil para esses países vizinhos. Ao terminarmos este vídeo, queremos contagiá-lo com nosso entusiasmo pela criação de tilápias. Temos certeza que é uma atividade crescente, com grande potencial, e que, caso você deseje realmente ingressar na criação, você obterá sucesso.